meus amigos sublimes. Hoje o nosso bate-papo sublime é com Priscila Ferreira, que é analista corporal. Ela vai falar um pouquinho quais são as verdades que o nosso corpo fala sobre nós. E também Luciano Guimarães, que é Master Coach e vai falar um pouquinho de como ele conseguiu, com as ferramentas que ele tem, eliminar 20 quilos em 6 meses. Então, nosso papo tá sublime, vem com a gente, bora lá! E é sobre isso, sobre como nós podemos emagrecer com qualidade de vida, mas com conhecimento. E por isso, o Luciano, que é coach, e a Priscila, que é analista corporal, que estão aqui para tirar suas dúvidas. Sabe por quê? É um desafio. E todo desafio, a gente tem que superar. Luciano, vamos lá. Fala para mim um pouquinho da sua história. Por quê? Hoje a gente está aqui com o Luciano e com a Priscila, que são um casal que buscaram uma virada de chave. Mudaram completamente a sua vida. Mudaram, fizeram transição de carreira. Primeiro foi a Priscila. A mulher sempre puxa o homem, né? A gente tenta, né? E consegue. Então, eu sou pedagoga, tenho experiência na área de educação há mais de 15 anos, sou efetiva em prefeituras, mas eu vim desenvolvendo o lado da inteligência emocional e conheci a análise corporal e me apaixonei com a transformação que ela foi capaz de fazer na minha vida, na vida dele, na vida do nosso filho, que a gente tem um filho de 13 anos, como que isso agregou na nossa vida. E aí eu vi que eu posso também ajudar outras pessoas com esse conhecimento. E esse conhecimento é muito importante. Mas aí, Luciano, como você, né? Como é que foi essa virada de chave para você? Porque a mulher puxa, aí o homem vem e se quer. Tem que vir, com certeza, né? Tem que vir de uma hora, com certeza precisa vir. E tudo precisa de um começo, né? Bem, eu vou falar um pouco sobre a minha história, as dificuldades que eu passei e até como eu consegui fazer essa virada de chave. Bem, tudo começou, eu culpava muito a pandemia. Pandemia, as dificuldades, o governo, né? E aí, devido à pandemia, eu tive que fechar um comércio de mais de 10 anos. E aí, devido à pandemia, devido às dificuldades, eu acabei me anulando. Ficava muito tempo em casa, sem sonhos, com muitas dificuldades. E aí a virada de chave aconteceu quando a minha esposa começou na análise corporal. Eu consegui ver algumas dificuldades que eu tinha por meio do autoconhecimento. E aí, mas olha só, foi fácil porque você tinha um comércio. E aí a gente fala que os homens são os provedores da casa. Eu adoro isso. Então o homem é provedor da casa, aí você vê que não está dando conta, a pandemia veio para mudar hábitos. Não foi fácil. E você, qual foi o ponto principal dessa virada de chave? Você viu Priscila modificando hábitos, modificando a maneira de ser, de falar, de agir. Onde foi que você viu aquele pontinho e falou assim, eu tenho que fazer
seguir essa caminhada que a minha esposa está seguindo? Primeiro foi por causa da análise corporal, né? De se autoconhecer, e depois por me sentir mal com toda a situação, né? Então eu tive sentimentos de depressão, né? Você talvez tenha isso, pânico, e aí eu acabava me anulando, não assumia a autorresponsabilidade. E aí a virada de chave aconteceu quando eu fui numa reunião, e aí eu aprendi que eu tinha como ajudar outras pessoas. E no coach, uma das sessões que eu fiz é chamada missão de vida. E eu aprendi que a minha missão é ajudar as pessoas. E como eu consigo ajudar as pessoas? O que eu passei eu não quero para ninguém. E o meu conhecimento que eu tenho hoje, eu consigo ajudar qualquer um a mudar de vida. E também, claro, mudando o seu pensamento e sua mente. Priscila, a análise corporal eu sei que eu fiz, né? A gente está nesse momento de virada de chave para mim também. Não de trabalho, mas eu falo assim, dentro de casa, posturas, né? Tudo meu tem que ser muito claro e objetivo, então a Priscila me perguntou durante a análise e eu já logo me coloquei e falei assim, não, para mim se não tiver brilho, aí ela, Aí fala um pouquinho sobre essas cinco etapas, né? Então, todos nós temos 5 traços de caráter, né? Chamados 5 traços de caráter, que são formados durante o processo de desenvolvimento do nosso sistema nervoso. Então, desde que a gente está lá na barriga da nossa mãe, desde que você está aí na barriga da sua mãe até os seus 6, 5, 7 anos de idade, tudo que acontece com você, toda a vivência que acontece ali, a forma como aquela criança vê o mundo, sente as coisas, moldam a forma como ela vai pensar, sentir e agir na vida. E isso gera marcas no corpo. Então, tem pessoas que têm determinada característica que para ela é muito difícil uma determinada coisa. E sabe quando você pensa assim, poxa, mas fulano consegue, eu sei que eu tenho que fazer isso, mas eu não consigo. Por que para mim é tão difícil? Então, quando você conhece essas características, você entende melhor. Então, no caso até do Luciano, né, levando para o que ele falou um pouquinho, ele tinha, né, vindo já dessa questão de muitas pessoas fecharam, quebraram na época da pandemia, tinham um estilo de vida e teve que modificar, a pessoa teve que se reinventar. Então ele estava acostumado com a questão de ter uma empresa e ele teve que se reinventar naquela época. Mas ele não sabia como começar, né? Porque a gente já pensa assim, poxa, a gente já tem 40, passou dos 40, não então vou conseguir. Não vão conseguir mais, já estou muito velho para recomeçar, para começar uma nova carreira. Então às vezes a pessoa tem um sonho e ela deixou aquele sonho guardadinho, escondido lá na gaveta, né, e ela não consegue vir atrás daquilo ali. Então, quando ele passou pelo processo, que ele fez a análise corporal, ele entendeu quais são as características dele, quais são os pontos fortes, quais são os pontos fracos e como ele pode trabalhar nesse ponto forte para atingir aquele objetivo, ele viu que não é tarde demais, que ainda é possível, que a gente pode virar essa chave e a gente precisa adquirir conhecimento, então, para desenvolver as habilidades que a gente precisa ir para frente. Então, ele foi em busca desses conhecimentos. E isso faz muita diferença. Quando a gente estava conversando antes, eu falo que eu estou sempre em evolução, né? Sempre tentando conhecer, fazer um curso. E muita gente está em casa e fala assim, coach é coisa de gente fresca, coach, nem sei o que é coach. Luciano, explica um pouquinho sobre o coach pra gente. Então, coach é um treinador emocional. Por isso que essa palavra, né, em inglês significa treinador. Eu me chamo treinador, né? Sou considerado um treinador emocional. Em que sentido? Eu consigo ajudar as pessoas a ter uma nova mentalidade e, com isso, acontece também o emagrecimento. Você ganha inteligência emocional, você ganha saúde e você passa a ser uma outra pessoa. É isso. Daqui a pouquinho a gente volta. E tem mais, viu? Muito mais. Até já.
E olha, a gente está de volta. E nos bastidores a gente estava falando sobre excesso de peso. Por quê? Eu cheguei a 115 quilos, passei por um processo completamente diferente do que existe hoje em dia. E o Luciano passou por um processo que já foram eliminados quantos quilos, Luciano? 20 quilos. 20 quilos já foram eliminados. Mas eu quero participar desse processo. Já engordei 10 quilos. Né? Na pandemia a gente corre, pedala, faz um monte de coisa, porque eu não fiquei parada. Mas agora no excesso do trabalho, dando só prioridade ao trabalho, a gente deixa a qualidade de vida para depois. Isso a gente tem que organizar. Luciano, fala para mim que eu quero entender que método é esse que você está empregando em você e que está dando esse sucesso todo. O essencial é treinar sua mente, né? Treinar sua mente para emagrecer. E como é feito isso? Bem, o próprio coach, né, nos ajuda nesse sentido. Com técnicas de PNL, né? PNL significa Programação Neurolinguística. E aí, com essas técnicas de você visualizar, imagine, né? O cérebro só se conecta com duas coisas, dor e prazer. Aí, quando você pensa em ir para academia, você pensa o quê? Talvez dor, né? Dor, pegar peso, né? Você correr na esteira, você vai se cansar. Aí, prazer, você sente o quê? Talvez quando vem aquela pizza, aquele hambúrguer suculento, né? Mas aí, por meio de exercícios de programação neurolinguística, a gente consegue mexer com isso, né? Modificar isso na sua mente. Exemplo, você vai começar a sentir prazer em comer saudável, em você fazer uma dieta, em você fazer exercícios. Mas como assim? Como eu consigo fazer isso? Visualiza. Imagina só, daqui a 2, 5 anos, imagina como você vai estar. Então, se você tem dificuldade igual eu quando ia na praia, né, eu ficava com vergonha até de tirar a camisa. Então, isso me doía bastante. Algumas pessoas estão conformadas, né, com a sua saúde, com o seu peso, né, mas não era o meu caso. Me sentia muito mal. E não sentia prazer, às vezes, em sair, né, inclusive de casa. Me sentia muito mal. Minha autoestima praticamente não existia. Fica muito abalada, né? Fica uma estrutura... quando você se olha no espelho, e é uma das coisas que eu recomendo para todo mundo, não deixe de ter um espelho grande em casa. Porque passa, ó, piscou, engordou. E o processo, ele não é rápido, mas eu acho que também não é tão devagar. Porque você está falando de 6 meses, 20 quilos eliminados em 6 meses. Então, é um processo que está dando, efetivamente, eu acho que é um processo bem rápido. Sem dúvida. Aí 2 coisas também que a gente precisa fazer, né? Até pergunta a você. Qual o seu porquê? Por que você quer emagrecer? Qual o motivo principal que você quer emagrecer? E também... E a qualidade de vida, né? Nessa questão até que ele falou sobre o porquê que você quer emagrecer, dentro da análise corporal, o seu corpo, ele explica as 3 funções do excesso de peso. Então, por exemplo, às vezes você já tentou bariátrica, já tentou várias dietas, né? Já tentou nutricionista, exercício, mas você não consegue emagrecer. Por quê? Porque por trás daquele peso que você está carregando, tem uma função emocional daquele peso. E quais são essas 3 funções do excesso de peso que o seu corpo explica? É o sintoma de proteção, destaque ou força. Então você pode ter, dependendo dos traços, quando a gente faz análise corporal, que a gente entrega um mapa de funcionamento, a gente entrega, né, quais são os seus perfis, seus traços de caráter. Então tem 3 desses traços que nós temos, dos 5, tem 3 deles que eles têm uma tendência a mais de ter excesso de peso, dependendo das questões emocionais que ela tem. Então, uma da função do excesso de peso pode ser proteção. Então, por exemplo, às vezes na infância, aquela criança, ela não foi protegida por quem ela deveria ter sido protegida. Às vezes ela sofreu algum tipo de abuso. E aí ela cresce, o cérebro dela quer proteger ela daquele, para não acontecer de novo. Então ela cresce achando que se ela não se cuidar fisicamente, se ela não tiver estética, se ela não for atraente, né, ela vai estar protegendo a sua sexualidade.
ela vai estar se protegendo. E isso é uma coisa inconsciente. Não é que você vai pensar assim, eu vou ficar acima do peso por causa disso. Não, é uma coisa inconsciente. O seu cérebro trabalha para te proteger. Então, se aconteceu alguma coisa daquilo ali, não foi trabalhado, não foi cuidado, a pessoa acaba tendo esse excesso de peso. Essa é uma função. Essa é uma, são 3. São 3. E aí, a outra função é o destaque. Por exemplo, às vezes a criança ou você não recebeu o carinho, a atenção que precisava, se sentiu abandonada na infância, sentiu que não era valorizada, que não tinha valor, ou seja, que não era vista naquele processo que estava desenvolvendo o seu sistema nervoso. E aí, como uma forma de ser vista? Concorda que se eu colocar um botãozinho pequenininho aqui na frente, ou isso daqui, o que você vai ver primeiro? O que vai chamar a atenção? O que é menor ou o que é maior? O que é maior, né? Que é maior. Aí chega Então chega a questão, para ser vista, eu preciso ser maior. Novamente, isso é inconsciente. Às vezes não vai ser bom para a pessoa. Ela pode estar sendo vista, pode estar sendo criticada, julgada, ela vai estar mal. Mas ela está sendo vista. Então ela cumpre essa função do destaque. E o terceiro, que é a função de força. Por exemplo, a pessoa carrega muito peso emocional. Cuida dos pais, dos irmãos, cuida de pessoas da família, tudo sobre ali para ela cuidar. Ela foi colocada sobre ela uma responsabilidade muito grande que não era dela ao longo da vida. Então aquela pessoa, para aguentar todo aquele peso, ela precisa ter o quê? Força. Então acaba desenvolvendo um tipo de corpo em que é forte, em que é mais denso, em que é firme. Por quê? Emocionalmente ela precisa daquela força para dar conta de resolver isso. E para a gente dar conta, a gente vai daqui a pouquinho, no próximo bloco, falar sobre esse assunto. Até já! Então, estamos de volta. E Priscila, você estava falando sobre as 3 funções do excesso de peso, né? Você já estava na última. E eu super me encaixei nisso aí, nas 3. Então, assim, vou chutar o balde, gente. Ó, tchau, tchau. Mas fala pra mim, essas 3 funções, a última você estava explicando, só finaliza pra gente. Então, não chute o balde, tá? Porque aí ele vai treinar a sua mente para você entender como você não vai chutar o balde, como você vai mudar isso aí e alcançar o seu objetivo. Mas então, o último ponto é justamente a questão da força. Então, quando a pessoa carrega, se você cair, você carrega muitos problemas emocionais, muitos pesos emocionais que não são seus. Problemas de pessoas da família, de amigos ou do trabalho. Pesos que você está carregando que você pensa assim, não é meu, mas eu estou carregando essa mochila nas costas, está pesado. E aí, para você ter essa força para carregar isso, você precisa ser forte. E aí vem a parte do seu cérebro que cuida para você ser forte, que tenta te proteger, e ele vai proporcionar para você um corpo forte, denso, para aguentar carregar todo esse peso. Então, quando você passa pelo processo de análise corporal, que você identifica quais são essas funções de excesso de peso, como você pode cuidar dos seus traços para tirar esse peso, para desenvolver isso de uma forma que você vai entender assim, eu não preciso do peso para ser visto, para ter proteção, para ser protegido ou para ter força, eu não preciso. Eu sou capaz de me dar proteção, de promover o destaque que eu preciso e de ter a força mesmo tirando esse peso.
Então a análise ajuda nesse processo. Aí vem a parte do Luciano, que é a parte do treinador emocional, que vai facilitar um pouco mais a nossa vida, que fica engorda, emagrece, engorda, emagrece. Então, Luciano, o que você pode falar pra gente sobre esse processo, né? Para que a gente possa... eu falo assim, depois da análise corporal, a gente conseguir ter sucesso no emagrecimento. Eu posso dizer que um completa o outro, né? Tanto a análise corporal, a análise comportamental, né? Você também vai ter no processo análise comportamental, né? 90% dos nossos comportamentos é no automático, a gente não tem controle. Então você vai se autoconhecer. E além disso, o coach trabalha com reatância psicológica. O que será isso? Reatância psicológica, o coach só faz perguntas. Perguntas por quê? Normalmente, todo mundo já sabe o que precisa fazer, né? Normalmente, você sabe que se você comer menos e fazer mais exercícios, o que acontece? Você perde peso, não é isso? Mas por que você não consegue? Por isso, porque conselhos normalmente você não segue. Mas quando se faz perguntas que te induzem a agir, exemplo, vou citar 2 perguntas para você pensar. O que te impede de ter uma saúde melhor, um corpo perfeito, ou estar melhor consigo mesmo? O que te impede hoje? Qual a sua dificuldade? E a segunda pergunta, se você soubesse que não poderia falhar, se você soubesse que poderia ter aquele corpo desejado, que você teria condições de ir numa praia, se sentir bem consigo mesmo, como você se sentiria? Por que isso? Porque muitas pessoas, Regina, a pessoa começa a emagrecer, aí na primeira semana perde 4 quilos. Aí na segunda semana ela faz a mesma coisa, mas não perde nada. Aí o que acontece? Desiste. Mas desiste. Então, 2 coisas, né, que existem. O processo de emagrecimento, aí você fez a semana toda, fez dieta, fez exercício, não perdeu peso. O que acontece? Aprendizado. Aprendizado para a próxima semana você fazer de forma melhor e mais consciente. E aí a gente pode iniciar esse processo, fazer a análise corporal, falar com, né, vai lá na Priscila, faz a análise corporal, vai lá no Luciano, muda o seu ponto de vista, né, muda a sua mentalidade e consegue um resultado que está aqui, em processo. Já foram perdidos, né, já foram eliminados 20 quilos. E é sobre isso, né, qualidade de vida, a gente buscar não só com atividade física, mas aqui, ó, a nossa mente mentirosa, você tem que agitar, né? Não pode seguir os mesmos padrões. Então as pessoas cobram muito falando da idade. E a gente pode a qualquer idade melhorar, né? E se melhorar. Porque você estava parada há quantos anos? E o processo do coach você realizou 5 anos atrás, durante a pandemia. Então a pessoa, né, é o momento da virada de chave, que basta você querer. Foram muitos desafios, né? Muitos desafios. E aí o que a gente tem de proposta aqui, né? Até para quem está nos assistindo, é realmente nos seguir, né? Segue no Instagram, vai estar no link, né? Com certeza desse vídeo, no Instagram dele também. E nós estamos com um plano, justamente, onde você vai fazer a sua análise corporal. Então são 2 sessões comigo, fazendo análise corporal, você vai receber o seu mapa de funcionamento, quais são as suas características, as suas potencialidades, como você pode se cuidar, né, para melhorar e desenvolver essas habilidades, e vai fazer 6 sessões de acompanhamento com ele, com o coach. Então é um período de 3 meses e meio de acompanhamento para você conseguir desbloquear isso e treinar sua mente realmente para entender qual é a função do seu excesso de peso, como você pode eliminar isso e trabalhar sua mente para conseguir esses resultados que você deseja. Criar a rotina, né? Porque sozinho não dá, não. E é sobre isso, meus amigos, a gente estava querendo trazer um pouquinho sobre esse processo, ferramentas que mudam a vida das pessoas. Esse processo maravilhoso que eu passei e que vem caminhando dia após dia. Porque a gente pode criar desculpas o tempo todo. Eu não faço, não emagreço por causa
do hipotireoidismo, eu não emagreço porque eu não consigo malhar, eu não emagreço por isso, eu estou muito bem do jeito que eu estou. E no processo você olha e vê que você perdeu qualidade de vida, que você não está mais com desenvolvimento mental da maneira que poderia estar. Então, se mexe, dá aquela virada de chave, porque afinal de contas, a gente está aqui para isso, para poder auxiliar e ajudar você e te trazer conteúdo de qualidade. E hoje eu sou só gratidão, Priscila, Luciano, e ó, segue essa dupla, porque tem muita coisa boa por aí. Muito obrigada pela oportunidade. Nós gostamos muito também de estar aqui com vocês, de compartilhar um pouquinho com vocês. Segue a gente lá e vamos realmente trabalhar nossa mentalidade para a gente ter uma vida sublime. Sublime. Gratidão.